Aí pessoal, beleza? Vou gravar esse vídeo para vocês falando de emprego em Franca. É um assunto muito pertinente para quem está pensando de mudar de estado, mudar de cidade e vir aqui para a cidade de Franca, porque a gente tem que trabalhar para poder arcar com nossos compromissos, não é verdade? Para poder se alimentar, para poder morar, para poder se locomover, para poder ter um lazer. Isso é um assunto muito importante que às vezes as pessoas me perguntam. Esses dias eu vi uma matéria no jornal regional e estava mostrando que no dia, né, na semana ali, a prefeitura estava oferecendo 200 vagas. Não na prefeitura, mas no comércio em geral, que ela faz essa ponte, né? Ela faz esse auxílio para os moradores que estão precisando procurar emprego. Ela recebe o currículo, faz aquela triagem, tudo já encaminha para as empresas, né, ou comércio que esteja necessitando dessas vagas, faz essa assessoria. Esse prédio público onde faz essa triagem, recebe os currículos, fica do lado da rodoviária aqui de Franca. Então, pessoal, o que eu pude apurar? Eu dei uma olhada nessas vagas, né, até por conta da matéria, e fui ver, né, a faixa salarial dessas vagas que eles estão oferecendo. A maioria delas é no setor de comércio, né, em lojas, para vendedor, ou em restaurantes, tá certo, pessoal? Em redes. A maioria das vagas é para isso. E são salários entre que eu pude ver, tá certo, pessoal? A grande maioria é entre 1.500 e R$ 2.000, sendo de segunda a sábado ou às vezes até de domingo, é claro, tendo aquela folga lá uma vez por mês no domingo ou duas folgas no domingo, que é o que a própria lei trabalhista garante o direito que a pessoa tem que ter uma folga no domingo, né, ou no final de semana. Mas aí trabalha assim, tem essas escalas assim que não é de segunda a sexta, tá certo? E o que a gente vê também? A gente vê muitas dessas vagas aqui em Franca, tem muita oferta para esse tipo de serviço, essa faixa de salário. A gente vai em mercado, sempre tem banner procurando, a gente vai em lojas, a gente sempre vê, e a gente que às vezes frequenta o mesmo mercado, a gente vê uma grande rotatividade de funcionários, que eu vou dar a minha opinião a respeito disso. O que acontece, pessoal? Muita gente fala que tem gente que não quer trabalhar mais, por isso tá faltando pessoas para trabalhar, não está conseguindo preencher vagas. Fala que as pessoas não querem trabalhar. Certo, muita gente mesmo não quer trabalhar, quer ser sustentada pelo governo, quer ser sustentada pelos pais, sustentada por alguém. Muita gente não quer trabalhar. Mas também tem a questão que muita gente não quer determinado tipo de emprego, não é porque não gosta daquela função, não é porque não gosta de trabalhar, mas simplesmente porque o salário não vai suprir as necessidades. E quando você trabalha e não supre as necessidades da sua casa, ou você não consegue pagar as contas essenciais, então esse trabalho acaba não servindo, tá certo? Que não adianta você trabalhar e você não conseguir suprir as necessidades essenciais que você não pode cortar, tá certo? Que às vezes tem coisas que a gente pode cortar e tem coisas que não. Luz, água, energia, internet hoje em dia é quase que essencial até para a gente buscar um emprego, aluguel ou prestação da casa. Tem gente que tem um privilégio de ter uma herança, uma casa, né? Mas nem todos são assim, então a gente tem que arcar com esses custos. Locomoção, seja no carro próprio ou transporte coletivo. Então tem vários gastos. A pessoa tem filho, tem que arcar com os custos do filho, graças a Deus, que é uma bênção de Deus, não é verdade? Então, às vezes, determinados salários não dá certo. Então, um aviso para você que quer mudar para Franca, antes de você vir para cá, dê uma olhada se você vai achar emprego, se você vai achar um trabalho dentro daquela faixa salarial que você pretende ou que você vai ver que vai dar para você suprir as suas necessidades. Que aqui em Franca tem muitas vagas, mas nessa faixa salarial que eu vejo, tá certo? Para outras vagas, tem sim, mas é mais concorrido, tá certo? E mais escasso, ok?
Quem tiver experiência me corrija se eu estiver falando bobeira. Porque é o seguinte, pessoal, hoje, se a gente somar um salário aí, vamos supor um casal sem filhos, um casal sem filhos, somar aí um salário de 1.800 mais 1.800, 3.600, correto? 3.600 não vai ser o líquido, vai ser o bruto, porque com certeza vai descontar INSS e tal, vai descontar algumas coisas. Então vamos colocar aí uns 3.200 livre, 3.200. Desses 3.200, pessoal, a pessoa tem que pagar luz, aluguel, água, internet, gás, locomoção, lazer, que a pessoa tem que ter lazer, senão como que faz? Aí tem o que mais? Tem um monte de... Tem alimentação principal, que a gente, no final, às vezes a gente não faz as contas, mas às vezes a alimentação vai gastar mais que tudo isso. Não é verdade que alimento tá caro? Hoje o café aí tá mais de R$ 20, o café, que não é uma coisa tão essencial, o arroz, a gente vê arroz mais de R$ 30. Então, às vezes a conta não fecha. Às vezes, a maioria das pessoas que eu vejo, muita gente não opta por esse tipo de vaga, principalmente pessoas que têm compromisso de conta. O que é que a pessoa vai fazer? Ela vai trabalhar por conta, ela vai pegar um monte de coisa para fazer, às vezes é até desumano, né? A pessoa vai fazer uma carga horária enorme para ela poder ganhar um pouquinho mais e poder suprir as suas necessidades. Hoje a gente está vendo isso. E na minha opinião, muitos aplicativos, muitas plataformas estão explorando demais isso nas pessoas que estão vendo a necessidade, e as pessoas estão cada vez trabalhando mais e ganhando menos, infelizmente. O que deveria ser o inverso. As coisas estão aumentando, o combustível aumentando, tudo aumentando, então as pessoas deveriam estar ganhando mais ao invés de estar ganhando menos. E esse vídeo não cabe só para Franca, não, é para todo lugar, certo? Ah, mas você está falando aí que Franca está muito... Não, isso é todo lugar, tá certo? E se você pegar uma vaga dessa aí de 1.800, R$ 2.000, você vai ter que trabalhar muitas vezes aí de segunda a domingo, tendo folgas esporádicas, né? Tendo folgas esporádicas, não conseguindo planejar nada, às vezes não conseguindo nem ter uma outra fonte de renda, porque você vai trabalhar tanto ali, vai ter que se locomover para o trabalho, e aquilo ali e tal, não vai conseguir ter outra fonte de renda e vai ficar só nisso. Então, muitas vezes, infelizmente, as pessoas não optam. O empresário não tem culpa disso, muitas vezes, porque às vezes ele não consegue pagar mais que isso, por quê? Porque ele tem toda uma carga por trás disso, toda uma despesa por trás, e isso acaba virando uma bola de neve. Não estou culpando o empresário. Então a gente está numa situação, o Brasil está numa situação complicada, onde ao invés da maioria das pessoas ganharem mais, elas estão ganhando menos, infelizmente. É uma ilusão, né, pessoal? Uma ilusão muito grande que a gente está vivendo. E às vezes as pessoas não enxergam isso. Às vezes a pessoa que é solteira, vive com os pais, vive com alguém, ela pegar um salário desse tranquilo, dá até para ela manter um carro e tal, passear, porque às vezes ela não tem responsabilidade. Alguém que está aposentado banca ela, o pai ali está ralando, está bancando ela, e ela não vê isso. Na verdade, eu digo isso por experiência própria. Infelizmente, eu digo infelizmente, é uma coisa que me dá tristeza até de falar para vocês. Eu morei até meus... Eu nem sei falar, até meus 20 e poucos anos com meus pais, e eu não fui ensinado com uma cultura de estar dividindo as despesas dentro de casa. Então, mesmo trabalhando, eu ajudava muito pouco em casa. Então, qualquer coisa que eu ganhava era bom para mim, tá certo? Hoje em dia não, hoje eu tenho que pensar muito bem o que eu vou fazer para ver se eu não vou estar gastando um tempo à toa ou não, tá entendendo, pessoal? Então é isso aí que eu queria comentar com vocês a respeito de emprego em Franca, tá certo? Em Franca tem muita oferta de trabalho, muita mesma oferta de trabalho, mas a maioria das vagas que eu vejo, tá? Que estão divulgadas com amplitude nas redes sociais, nos telejornais, a maioria das vagas são vagas nessa faixa salarial que eu falei para vocês, tá certo?
Outras vagas mais específicas eu não vejo tanto. Ou são vagas muito exigentes, que exigem muita coisa e às vezes a maioria das pessoas mesmo, às vezes até com formação, não tem, não tem como entrar, porque não tem tudo aquilo que está pedindo, tá entendendo? Então o mercado de trabalho está um pouco complicado, tá certo? A não ser que você tenha profissão mais específicas, assim, como enfermagem, né? Essas profissões assim são mais específicas e talvez seja mais fácil, sim, em qualquer lugar, não só em Franca, tá certo, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha chegado a você de uma forma boa, passado informações, não desanime. Se você quiser vir para Franca, ou qualquer lugar que você quiser ir e for lícito, peça ajuda a Deus, pede discernimento a Deus, que Deus abençoe, vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai preparar tudo, tá certo? Então, é esse vídeo que eu gostaria de falar para vocês. Eu vi essa matéria no jornal, que às vezes eles falam assim, ó, tem muita vaga porque o pessoal não quer trabalhar. Tem muita vaga que ninguém quer saber de trabalho, mas não, nem sempre, né? Às vezes a pessoa até vê a vaga, mas a hora que vê o salário ali fala, poxa, esse salário aqui não vai suprir as minhas necessidades, eu vou ter que comprometer com uma empresa, né? Quando a gente se compromete com uma coisa, a gente tem que fazer as coisas direitinho, vou ter que estar ali todo dia para ganhar um X no final do mês e esse X não vai suprir as necessidades. Então, não adianta porque eu vou ter que fazer um monte de coisa e às vezes não vai dar certo, não vou conseguir nem fazer outras coisas para chegar no que eu preciso. Então, eu espero que esse vídeo seja entendível. Então, uma coisa a se pensar. A se pensar. Infelizmente, muitos salários aqui oferecidos no Brasil estão incompatíveis com a realidade onde as pessoas vivem. Tá certo? Se morar uns 5 dentro da casa, uns 6 dentro da casa, tudo amontoado, às vezes dá, né? Cada um ganhando. Mas a maioria das pessoas aqui no Brasil, cada um tem às vezes tem 3 pessoas morando na casa e às vezes só uma ou duas trabalham. A realidade é essa e vocês sabem. Tá entendendo? Vocês sabem que a maioria a realidade brasileira é um ou dois trabalhando ali quando tem filhos pequenos. É lógico, quando os filhos crescem, eles continuam morando, a maioria trabalha e alguma coisa acaba contribuindo. Às vezes, às vezes só de contribuir com a necessidade pessoal já é uma ajuda, não é verdade? Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo pro canal. Um abraço a todos, fica todo mundo na paz do nosso grande Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.